Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Boa tarde, meu querido irmão, minha querida irmã. Que alegria nos encontrarmos neste momento para esta catequese. E hoje quero vos falar a respeito da vida sacramental. Dos sacramentos. Os sacramentos são meios eficazes para nossa santificação. É a ação do próprio Deus para a santificação de todo aquele e aquela que se abre à sua graça. O primeiro sacramento, o batismo. O batismo nos torna filhos e filhas de Deus. Sem o batismo não existe cristão, existe criatura. O batismo é de suma importância. Ele é um dos sacramentos de iniciação. O que quer dizer isto? O início da caminhada da vida com Deus. Para batizar, a pessoa é preciso saber quem Deus é e por que quer o batismo. Quando é para os seus filhos, saber o que é e por que vai batizar os seus filhos. O batismo não é meramente um ato social. O batismo não é meramente um encontro de pessoas que vêm para cumprir um ritual. Não. O batismo é de suma importância. E eu coloquei aqui alguns pontos para que vocês possam entender qual o significado do batismo e dos demais sacramentos. Porque para muita gente, os sacramentos se tornaram apenas um ato social. Eu via esses dias um padre orientando a respeito do matrimônio, quando os cônjuges forem realizar o matrimônio, a questão do respeito com as músicas, a questão do respeito com o ambiente religioso ali, que é a igreja, porque tem muita gente que leva como se fosse um lugarzinho qualquer. E ainda tem muita gente que quer casamento fora da igreja, casamento em praia, casamento em hotel, casamento. Para nós que somos católicos, não existe casamento fora do ambiente celebrativo. Tem que ser na igreja, uma capela, onde se há constantemente a celebração da Santa Eucaristia. Porque o casamento não é um ato meramente social, é um ato divino, é um ato sagrado. Assim como todos os outros sacramentos. O batismo, que tem muita gente que leva na brincadeira, não participa de igreja, não é de igreja, nem sequer conhece nada da igreja, mas quando chega, quer porque quer batizar. São os primeiros que não participam de nada. Os padrinhos nem sequer, muitas vezes, têm fé ou participam da fé católica. Já começa o erro por aí. Se eu não participo, por que eu quero o batismo? O batismo não é um amuleto, não é um ato mágico, não. O batismo é a incorporação. Não incorporação na dimensão de receber algum... Não. Ou seja, eu sou incorporado a Cristo. Eu me torno de Cristo e para Cristo. Eu, em Cristo, vou viver segundo a vontade de Cristo. Vou caminhar com Cristo. E, ao mesmo tempo, eu passo a fazer parte da igreja, o corpo místico de Cristo. O batismo, ele é a renovação e regeneração. O batismo representa a morte do pecado e o nascimento para uma vida nova em Cristo. Eu morro para o pecado para renascer para Cristo, ressuscitar com Cristo. Eu sou membro da igreja e vou praticar fielmente aquilo que Deus deixou para a igreja ensinar. É a purificação. O batismo lava o pecado original, tira o pecado da pessoa, restaura a dignidade e nos torna filhos e filhas de Deus. A purificação em Cristo Jesus. Somos adotados em Cristo.
A incorporação à igreja. O batismo integra a pessoa na comunidade católica, tornando-a membro do corpo místico de Cristo. Eu sou católico praticante, não é católico turista não, viu? Praticante. Porque tem muitas pessoas que dizem, eu sou católico. Participa onde? Em canto nenhum. Não é católico, filho. Você foi batizado, agora precisa tomar consciência e viver a fé. Padre Carol, o senhor está sendo duro. Não, estou sendo verdadeiro. Uma coisa é a verdade, outra coisa é a mentira. É preferível a verdade, que muitas vezes dói, do que uma mentira que alisa e depois você vai parar no canto errado. Caminhar com Cristo sempre. Sinal de fé. O batismo é um sinal visível da fé e do compromisso com Deus. Por isso tem as promessas batismais e o credo que nós rezamos antes do batismo da pessoa. Graça divina. O batismo transmite a graça santificante que habita a pessoa e leva a pessoa a viver uma vida santa. É o primeiro sacramento da iniciação cristã. Batismo, Eucaristia, Crisma. Liberta a pessoa do pecado original. É a adoção filial. O batismo é importantíssimo. Como é lamentável ouvir de pessoas que dizem assim, sou católico, mas não batizo os filhos. Sem o batismo não existe filho e filha de Deus, existe criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Viva verdadeiramente a sua fé.